Teorema de Parseval é um dos teoremas importantes na série de Fourier, que inclusive permite achar o valor exato de algumas séries numéricas. Por exemplo, soma de 1 sobre n quadrado, n de 1 a infinito. A gente usa esse tipo de resultados para calcular o valor exato de séries numéricas. Então vamos começar primeiro a enunciar e demonstrar o teorema. Vamos supor que f e g são duas funções Riemann integráveis e 2π periódicas. A função f, a cada uma dessas funções eu posso corresponder à sua série de Fourier, que é dado por uma série infinita, bi-infinita de fato, né? Menos infinito a infinito, de Cn exponencial de nx, onde Cn são exatamente os coeficientes de Fourier da função f, né? E mesma coisa para g. Claro que isso não quer dizer que para todo x essa série converge para f de x, como enfatizamos várias vezes, mas o teorema de Parseval diz o seguinte, que apesar de que pode não ser igual essa série com a função, mas se na topologia L2 isso ocorre. Isso quer dizer que a diferença entre f de x e Sn de x, lembrando que Sn de x é a soma parcial, ou seja, de menos n até n dessa série exponencial de nx. Lembrando que isso aqui se chama um polinômio trigonométrico também, né? Ok. O que o teorema de Parseval diz é que essa soma parcial menos f, em média, né, a integral dela, a integral do quadrado dela, de fato, tende a zero. Ok? Segundo item, que é justamente, vai implicar um terceiro item que uso para a soma de séries numéricas, diz que a integral de produto de função f e conjugado de g é nada mais do que produto dos coeficientes de Fourier dessas funções. Em particular, o 2 implica 3, que diz que integral do quadrado de uma função f, função integrável f, é exatamente soma de seus coeficientes de Fourier ao quadrado. Ok, vamos demonstrar esse teorema. Usa alguns resultados anteriormente ditos já. Bem, vamos supor, portanto, que a função está em menos π igual π, né? A função é 2π periódico. Vamos começar com essa hipótese, e lembrando que bom, existe um exercício, isso aqui é um exercício no livro de Rudin, mas não é complicado de demonstrar, uma vez que a gente aprendeu bem funções integráveis. Diz que existe uma função, dado uma função integrável como f, né, existe uma função h, agora, que é contínua de fato, tá? Que é 2π periódica, tá? Eu vou assumir que tudo está definido entre menos π e π, ou seja, esqueço o resto da função, já que é 2π periódica. Então, ou seja, aqui não precisaria nem colocar 2π periódica, porque estou assumindo que está definida entre menos π e π. Ok, existe uma função h que é contínua e que a diferença, né, na norma L2 é menor do que epsilon. O que é a norma L2? É exatamente, quer dizer que é a integral do quadrado da diferença elevado a 1/2, né, dividido por raiz de 2π é menor do que epsilon. Ok? Bom, temos que entender isso da seguinte forma. Dado uma função integrável, sempre existe uma função contínua bem próxima a essa função. Bem próxima no seguinte sentido, né? Que bem próximo na topologia L2. Agora lembramos o termo de Stoney-Weierstrass para álgebra de polinômios trigonométricos. Já temos falado que polinômios trigonométricos formam uma álgebra, né? Além disso, essa álgebra separa pontos e não anula. E portanto, pelo teorema de Stoney-Weierstrass, existe um polinômio trigonométrico que agora se aproxima pontualmente à função h, que é a função contínua. Ok? Claramente, se a diferença entre h e p é menor do que epsilon, a diferença na topologia L2 também é menor do que epsilon. Isso porque simplesmente
a diferença na topologia L2 é essa integral, né? 1 sobre a raiz de 2π dessa integral ao quadrado. Mas observe que se h de x menos p de x é menor do que epsilon, portanto, a integral vai ficar menor do que epsilon também ao quadrado, que esse epsilon quadrado sai para fora, e integral menos π até π dá exatamente 2π, e raiz quadrada dele cancela com raiz quadrada de 2π, isso aqui vai ficar epsilon. Portanto, se uma função difere a outra função no máximo epsilon, difere também no máximo epsilon na norma L2, né? Ok, agora vamos agora continuar com a demonstração, né? Então, resumindo o que fizemos até agora, nós aproximamos a função por uma função contínua, depois aproximamos essa função contínua por um polinômio trigonométrico, certo? E agora vamos trabalhar com esse polinômio trigonométrico. Se esse polinômio trigonométrico tiver grau n0, isso quer dizer de menos n0 até n0 de, sei lá, dn exponencial de inx. Esse aqui é o polinômio que está vindo do teorema de Stone-Weierstrass. A gente tinha visto que sempre, né, um resultado anterior, sempre norma L2 entre a diferença da função e a sua série de Fourier, né, enésimo de truncamento da série de Fourier, é sempre menor do que h menos p, deixa eu colocar aqui, n0, sempre é menor do que h menos p na topologia L2, que por sua vez é menor do que epsilon. Lembrando que esse aqui é um resultado anteriormente provado. Então, novamente, se pelo resultado anteriormente demonstrado, a série de Fourier é a melhor aproximação, né, na topologia de L2 por polinômios trigonométricos. É isso exatamente o que nós mostramos. Isso quer dizer que a diferença entre a função e sua série de Fourier truncada, né, até enésimo, é menor do que a diferença da função com um polinômio qualquer que a gente obteve pelo teorema de Stone-Weierstrass. E de fato, nós, para qualquer n então maior do que n0, temos essa desigualdade, né? h menos esse n de h, isto é menor que h menos p, aquele polinômio. Aquele polinômio, apesar é de grau n0, pode ser considerado de grau n também, considerando todos os coeficientes restantes como zero, menor do que epsilon. Então, lembrando que esse n de h é exatamente a série de Fourier da função h, né? Cn são exatamente h exponencial de menos inx dx. Enquanto isso, p dx, esse polinômio que veio pelo teorema de Stone-Weierstrass, é nada mais do que menos n0 até n0 de alguns coeficientes que nós não sabemos o que é, mas o resultado anteriormente provado para bases ortonormais, né, diz que a diferença entre função e sua série verdadeira, né, de Fourier é sempre menor que h menos um p, que tem coeficientes que nós não conhecemos necessariamente. Ok. Portanto, nós concluímos que esse n de h menos esse n de f, agora, na topologia L2, que isso não é nada mais do que esse n de h menos f, né? Em L2, ele é agora menor do que h menos f em L2. Isso aqui foi também demonstrado na aula anterior para uma função f qualquer, né? A gente demonstrou que sempre esse n de f, certo? Ele é menor do que f.
da função. Estamos aplicando para h menos f. Então, nós podemos aplicar uma desigualdade triangular e combinar as coisas que obtivemos, né? Esse h menos f, a gente lembra que era menor do que epsilon, né? O h, a função h foi escolhida exatamente de tal forma que a diferença entre f e h é menor do que epsilon na topologia L2. Portanto, concluímos finalmente que f menos esse n de f, é isso que no item 1 do teorema queríamos controlar, é menor ou igual que f menos h mais h menos p, né? Mais p menos Sn de f. Certo? E aí já temos que cada um desses itens é menor do que epsilon, portanto esse aqui é menor do que 3 epsilon. E aí já mostramos, portanto, que já que epsilon é arbitrário, mostramos que na topologia L2, né, f menos SNF tende a zero, que é exatamente o item 1. Ok. Agora, para item 2, nós vamos utilizar a desigualdade Cauchy-Schwarz, de fato. Ok? Item 2, então demonstração do item 2. 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de Sn de f, g barra dx. Isto aqui é fácil de controlar, por quê? Porque isso aqui, a gente sabe quem é Sn de f. Lembrando que Sn de f é soma parcial de menos n até n, na Cn, vezes 1 sobre 2π, integral menos π até π, de exponencial de inx, g de x barra, né, dx. Que isto aqui, por sua vez, dá exatamente... isso aqui dá exatamente soma menos n até n de Cn, o gama n barra, certo? Lembrando que era gama n? Gama n é o coeficiente de Fourier da função g. Então, é 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de exponencial de menos inx, g de x dx. Então, se a gente quer calcular gama n barra, nós temos que colocar barra aqui em todos, da exponencial de mais inx e barra de g. E lembrando que aqui nós utilizamos exatamente a definição de Sn de f, que Sn de f era exatamente o que? Sn de f era soma de Cn vezes exponencial de inx. Que Cn são coeficientes de Fourier da função f. Agora, nós usamos desigualdade de Cauchy-Schwarz, usando Cauchy-Schwarz. Isso mostra que integral de f g barra, né, menos integral de Sn de f vezes g barra, bom, isso sabemos que é menor do que integral e valor absoluto se trocam e dá essa desigualdade, é menor do que integral de valor absoluto de f menos Sn de f vezes g barra, né? dx, tudo tem dx aqui. Agora sim, uso a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que mostra que isto aqui é menor do que integral de f menos Sn de f ao quadrado, vezes integral de módulo de g barra, é a mesma coisa que módulo de g ao quadrado, elevado a 1/2. Então, lembrando que que era a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz que a integral de f g, certo?
é menor do que integral de f ao quadrado vezes integral de g ao quadrado, tudo elevado a 1/2. Esse aqui é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Bom, e isso aqui vai tender a zero, porque a gente mostrou no item anterior que isto aqui tende a zero, certo? E esse é um número finito, portanto, concluímos que essa expressão aqui tende a zero. Mas lembrando que esse n f vezes g barra, a gente calculou em cima, certo? É soma de Cn, gama n barra. Então esse aqui foi calculado aqui em cima, e, portanto, nós concluímos que essa soma, né, está tendendo exatamente a fg barra, que é justamente o item 2 do teorema. Ok? E claramente, se eu colocar f e g mesma função, isso vai dar item 3. E termina a demonstração desse resultado do teorema de Parseval.